o STF marcou a data, 16 de junho, 10 dias. Eduardo Bolsonaro pode ser condenado em 10 dias. E olha o que está em jogo: 1 a 4 anos de prisão, com agravantes, pode ser mais, muito mais. Mas não para por aí não, tá? Enquanto o julgamento de Eduardo se aproxima, o Supremo está avaliando incluir Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro no mesmo processo. E o clã inteiro pode estar na mira ao mesmo tempo. E tem mais um detalhe que, é claro, ninguém está falando com clareza. O Eduardo, ele não tem um advogado. Ele está sendo defendido pela Defensoria Pública, um ex-deputado federal, filho do ex-presidente, sendo defendido por advogado público. Por que ele recusou nomear o próprio? Por quê? O que ele está escondendo? Ou o que ele está esperando? Fica até o final, porque o que vem por aí acaba mudando tudo. Já deixa o likezão, porque assim ajuda muito o canal, e já se inscreve no canal ativando as notificações. Para você entender melhor o que está acontecendo, você precisa saber o que veio antes. Jair Bolsonaro, ele foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado. E isso já está decidido, mas o processo, ele simplesmente não morreu com a condenação de Jair, ele se expandiu e a Procuradoria-Geral da República acabou identificando que durante as investigações alguém tentou atrapalhar tudo, tentou paralisar o processo por dentro e por fora. E esse alguém é Eduardo Bolsonaro. E a acusação é de coação no curso do processo. Em linguagem direta, Eduardo teria agido para intimidar, pressionar e interferir nas investigações que levaram à condenação do pai. E como ele fez isso? Usando os Estados Unidos. Então, o Eduardo mora nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado. De lá, segundo a PGR, ele articulou junto a autoridades americanas, incluindo pessoas do alto escalão do governo Trump, para levantar sanções e tarefas contra o Brasil, especificamente contra ministros do STF. Então a estratégia era simples e brutal: ou vocês param as investigações, ou o Brasil vai pagar o preço economicamente. Então isso é coação? É isso que está sendo julgado em 10 dias. E é claro que o ministro Flávio Dino, presidente da primeira turma do STF, acabou marcando o julgamento para o dia 16 de junho. E antes disso, o ministro Alexandre de Moraes liberou o processo para o colegiado. Isso significa que a fase de instrução simplesmente acabou. Acabou o prazo das alegações finais e não há mais etapas técnicas pela frente. O que vem agora é o julgamento. Os ministros da primeira turma vão votar absolvição ou condenação. E aqui está o ponto que poucos estão destacando: a pena base é de 1 a 4 anos, mas a PGR já indicou que podem existir agravantes. E se o STF acolher esses agravantes, a pena vai subir. E a pergunta que fica é: Eduardo vai aparecer? Ele faltou ao próprio interrogatório? Estava lá nos Estados Unidos e o depoimento seria por videoconferência e ele simplesmente não compareceu? Um homem que não apareceu no próprio interrogatório, que não nomeou advogado, que mora fora do país, isso diz muito sobre a estratégia dele ou sobre o desespero, é claro. E a Defensoria Pública da União acabou entrando com um argumento pesado: quer anular o processo inteiro. E o argumento é que o Alexandre de Moraes, relator do caso, é ao mesmo tempo a vítima das ameaças atribuídas a Eduardo e que ninguém, é claro, pode ser julgado pela própria vítima. Em tese, é um argumento jurídico legítimo. Na prática, é a única saída que a defesa acabou encontrando, porque no mérito, a situação de Eduardo é muito difícil e a PGR disse nas alegações finais, sem rodeios, que os elementos reunidos nos autos comprovam que Eduardo praticou o crime de forma continuada. Não foi um ato isolado, foi uma campanha. O STF ainda não decidiu sobre essa questão de suspeição, mas o julgamento foi marcado assim mesmo e o sinal simplesmente está dado. Mas agora vem a parte que acaba mudando o tamanho do problema para o clã Bolsonaro.
Em paralelo ao julgamento do STF, o STF está analisando pedidos para incluir Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro no mesmo inquérito. Quem que pediu isso? O deputado Lindenberg Farias, do PT, e o deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL. Os dois apresentaram petições separadas com argumentos que se reforçam. Lindenberg pede que o inquérito passe a apurar as conexões entre o financiamento do filme, que conta a trajetória política de Jair Bolsonaro, a atuação internacional de Eduardo e a suposta campanha da família por sanções contra autoridades brasileiras. Vieira vai na mesma direção, mas, é claro, foca em Flávio. Segundo o deputado, Flávio viajou a Washington, se reuniu com Trump e com o secretário de Estado Marco Rubio, e logo depois o USTR, o representante comercial dos Estados Unidos, recomendou tarifas adicionais sobre produtos brasileiros. E a pergunta que o PSOL faz ao STF é direta: qual foi o papel de Flávio nessa recomendação? Se a conduta de Flávio for parecida com a de Eduardo, por que investigar um e não investigar o outro? Moraes acabou encaminhando os pedidos à PGR, aguarda a manifestação, a decisão ainda não veio, mas o processo está em movimento. Flávio Bolsonaro não ficou parado. Ele pediu ao STF que declare Alexandre de Moraes suspeito para analisar o requerimento de Lindenberg. O argumento de defesa de Flávio acaba envolvendo, é claro, o empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. Segundo reportagem do Intercept Brasil, Vorcaro teria sido procurado por Flávio para viabilizar um aporte milionário ao filme. E a defesa de Flávio diz que Moraes teria, claro, proximidade com Vorcaro e que, por isso, não teria imparcialidade para julgar qualquer pedido que acaba envolvendo o nome do senador. É claro que é uma estratégia de embaralhamento, criar suspeição sobre o juiz antes mesmo que o juiz decida qualquer coisa sobre você. Mas enquanto Flávio tenta barrar pela via de suspeição, os pedidos de investigação estão na mesa do STF e Moraes ainda não decidiu. O cerco não está fechado, mas está se desenhando. Então nós vamos juntar tudinho aqui para você entender. Em 10 dias, Eduardo Bolsonaro pode ser o primeiro membro da família Bolsonaro condenado por tentar atrapalhar a justiça, não pelo golpe, por tentar impedir que o golpe fosse investigado. E, ao mesmo tempo, o STF está analisando se o Jair e também o Flávio vão entrar no mesmo processo. Se isso acontecer, o inquérito deixa de ser sobre Eduardo e acaba se tornando uma investigação do clã inteiro. E no centro de tudo isso, a estratégia de usar Trump, de usar os Estados Unidos, de tentar transformar a política externa americana em arma contra o judiciário brasileiro. E essa estratégia não funcionou e agora está sendo usada como prova de crime. E a PGR disse com todas as letras: houve hostilidade concreta, houve promessas de retaliação internacional e o objetivo era paralisar as persecuções penais. Eduardo não apareceu no interrogatório, não nomeou advogado, está vivendo lá fora do Brasil e em 10 dias os ministros do STF vão votar. Isso ainda não acabou. Na verdade, pode estar só começando. E se esse conteúdo te ajudou a entender o que está acontecendo de verdade, já deixa o like agora. E se você ainda não está inscrito nesse canal, inscreve-se, ative as notificações. Toda vez que nós postarmos vídeo no canal, o YouTube vai enviar para você em primeira mão. E todas as informações que nós passamos para vocês aqui no vídeo, vou deixar aqui para vocês os artigos que nós usamos para a elaboração do roteiro aqui na descrição. E até o próximo vídeo.